Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa conversa de hoje. A gente quer agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui conosco. Quem não se identificou ainda no chat, a gente pede que vocês coloquem o município, qual que é seu cargo, para a gente saber de onde, né, vocês estão nos assistindo. E mais tarde a gente vai ter a lista de frequência também, tá bom? Então, para iniciar, a gente vai começar, né, passando aqueles avisos, para a gente conseguir ter no decorrer, né, da nossa web, a gente conseguir desenvolver todas as nossas atividades previstas, tá? Sem tumulto. Então, a gente pede, né, que vocês não liguem o microfone nem a câmera, tá? Vai sempre conversando aí pelo chat com a gente. Tem uma dúvida, já vai colocando. Estamos em duas aqui, já já a gente vai se apresentar. Aí a gente vai monitorando. Se há alguma dúvida, já tiver ali naquele momento, a gente já vai respondendo. A gente não quer que ninguém saia daqui sem dúvidas, tá? Se a gente não responder no momento, a gente está olhando, está monitorando e vai responder até o final do nosso evento. Não ligar a câmera, que às vezes tira a atenção aqui da tela para os demais. Como eu falei, tem o chat aí, o chat, para você estar escrevendo, compartilhar alguma situação, alguma dúvida a respeito dessas lagartas. A gente vai tentar falar da bioecologia, vigilância de casos, acidentes, né? O que tem acontecido no Tocantins, para a gente se manter atualizado em relação a esses animais. A gente vai disponibilizar um link, como eu sempre falo, se no ponto de vocês, do computador, estiver assistindo mais de uma pessoa, vocês vão compartilhar esse link para que cada um assine individualmente a lista de frequência, para a gente saber quantas pessoas de cada município assistiu, tá bom? Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês, né? Estamos iniciando o mês de outubro, e a gente sabe do tanto de atividades que cada um temos, né? As equipes de endemias também estão fazendo, além de Cat leishmaniose, estão fazendo a campanha de vacinação antirrábica que foi estendida, além de outras atividades que vocês têm, né? Então, sempre, não tem jeito, sempre a gente tem muita coisa a fazer. E obrigado por vocês terem tirado um tempinho para estar aqui com a gente. Agora nós vamos nos apresentar. Eu sou a Isa Alencar, responsável pelo programa Zoonose e Animais Peçonhentos, assessoria Zoonose e Animais Peçonhentos, onde o programa de Animais Peçonhentos está inserido. Comigo também está aqui a... Bom dia, gente. Cristiane, né? Trabalho no laboratório de entomologia. Eu estou com a parte das lagartas, né? Do gênero Lonomia, e também vocês já me conhecem pela parte das larvas e pupas. Então, a gente veio aqui a vigilância de casos humanos e a de animais para a gente tentar repassar o máximo possível de conhecimento para vocês, tá bom? Então, a gente a todo momento vai estar aqui, uma complementando, e a mesma coisa a gente quer que vocês trabalhem aí no município. Vigilância de casos humanos com vigilância de animais peçonhenses, trabalhem em conjunto. Laboratoristas, endemias, vigilância epidemiológica, para a gente estar sempre trocando informação e melhorando e otimizando as nossas ações, tá bom? Então, primeiramente, eu vou passar para a Cris, para ela falar sobre essas lagartas, para a gente entender um pouco mais sobre elas. Pessoal, nós vamos focar nas espécies, né, de interesse em saúde pública, que são aquelas que são as causadoras de acidentes. E tem um grupo, só que nós vamos enfatizar o início do nosso trabalho, nós vamos focar na Lonomia. Tá? Você como município, você como laboratorista, agente de endemias, a gente quer que você, quando vê aquela lagarta ou um morador falar, olha, tem assim, você se atente e fala assim, né? É a Lonomia, que assim como os escorpiões, a gente sabe que existem vários escorpiões, todos têm o seu veneno, mas tem aquele que é o de maior interesse em saúde pública, aquele que pode causar óbito. Assim também são com essas lagartas.
Nós temos várias lagartas com que acontece o acidente, só que a lonômia é aquela que o acidente, se a pessoa não for tratada, se não for medicada com o soro, pode levar a óbito, tá? A lagarta, ela pertence à ordem dos lepidópteros. Laboratório de entomologia, às vezes vocês podem pensar que a gente está jogando mais uma coisa para vocês. Mas vocês sabem que o trabalho da gente vai conforme a demanda. Então, a Isa vai falar, no estado do Tocantins está aumentando os casos de acidentes com lagartas. E o que está levando a aparecer que a gente está trabalhando com a lagarta? Porque apareceu a lagarta do gênero Lonômia, que é esse que eu falei, que é de interesse médico. Então, como somos uma equipe de vigilância, como a nossa parte é da vigilância, então começa-se o trabalho com ela. Está no início, não é? Então, o grupo que a gente fala, a entomologia é responsável, não estamos colocando mais uma coisa que não existia, mas entomologia é o estudo dos insetos, as borboletas, as mariposas, que são a forma adulta da lagarta, elas são da ordem dos lepidópteros e pertencem à entomologia, né? Entomologia médica, nós só vamos estudar aquelas que têm interesse médico, interesse para a saúde pública. Como eu falei, a gente tem que saber diferenciar. As lagartas, elas vão dar origem ou a borboletas ou a mariposas. A gente sabe que as borboletas são aquelas que vão ser mais coloridas, né, são chamativas, e o hábito delas é durante o dia. As de importância médica, as lagartas de importância médica, que acontece o acidente, elas são lagartas que se transformam em mariposas. São aquelas que vão ter o hábito na forma adulta, tá? Vai ter o hábito dela vai ser noturno. Só que enquanto ela está na forma larval, enquanto ela é lagarta, ela é encontrada durante o dia, você consegue ver ela nas árvores. Mas a atividade dela de comer, de ficar andando, a atividade dela é durante o período noturno, tá? Por que essas lagartas são importantes para a gente? Essas lagartas, elas vão apresentar no corpo delas ou pelos ou espinhos. E o contato acidentalmente com esses pelos, com esses espinhos, é o que acontece o acidente e que pode estar causando desde uma leve alergia, até no caso quando é com a lonômia, que pode acontecer morte. Tem síndrome hemorrágica, tem dificuldade com a coagulação, apresenta vômito, diarreia. Se não tomar o soro, se não há tempo também, aí causa morte. Tá? Então, dentre esses que causam os mais graves acidentes, a gente tem a lonômia. E as outras lagartas? As outras lagartas, elas podem causar dermatite, que é aquela coceira, o empolamento, né? Empola, é alergia, é coceira. E elas também são lagartas que vão ter pelos ou espinhos. Ela precisa, né? É através do pelo, do seu contato com o pelo dela, com o espinho dela, que inocula o veneno, né? Que o veneno entra em contato com a sua pele, tá? Nós temos 4 famílias principais desses tipos de lagartas que acontece o acidente. Essas espécies, um nome, né? Ninguém vai gostar muito de falar esses nomes. São as Megalopigidae, Saturnidae, Arctidae e Limacodidae. É esquisito os nomes, né? Mas a gente vai colocar um pouquinho para vocês das imagens, da aparência dessas lagartas. É um leque. Vocês com o passar do tempo, vocês estão acompanhando no grupo, né? Cada hora a gente vai conhecendo uma lagartinha. Cada hora a gente vai conhecendo uma lagartinha bonitinha, né? E elas não são tão feias assim, olha só. O primeiro grupo que a gente tem são essas lagartas que apresentam os pelos, é bem peludinho, né? Muitos a gente chama ela de lagarta cachorrinho, porque parece uma pelúcia.
E você olha esses pelos, você não acredita que esse pelo vai ter veneno, ou que, tipo assim, pode entrar na pele e liberar a substância, tá? São lagartas cabeludas, tem avermelhada, tem cinza, tem um pouco branco. Elas são bonitinhas, é as que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma criança, alguém sem conhecimento, olha e ela aparece, ela tem característica de inofensiva. Só que são pelos que contêm veneno, entrou em contato com a pele, vai acontecer, no caso, dermatite, tá? Ela não é da família da lonômia, que causa acidentes mais graves. Então, no caso, aí a gente pode ter uma alergia. Mas vocês sabem que é sempre bom ficar de olho, porque o que acontece? Tem muita gente que tem alergia. Uma abelha, quando... como é que é o acidente da abelha? Quando a abelha ferroa na gente, tem pessoas que só vai empolar, vai doer. Só que aquela mesma abelha pode encostar numa pessoa e aquela pessoa é extremamente alérgica ao veneno da abelha. Então, a gente não tem casos de morte por contato com essa lagarta, do tipo cachorrinho. Mas, se uma pessoa for muito alérgica, né, a gente sabe, pode acontecer. Então, nessa daqui, as lagartas da família Megalopig, vocês vão sempre achar elas assim, ó, são pelos, tá? Ou esse agrupado de pelos, ou alguns pelos isolados do lado. Mas geralmente são pelos, não são espinhos. Agora, essa família aqui, eles veem onde o mouse está passando? Essa família aqui, a família que tem mais interesse médico para a gente, Saturnidae. As lonômias, que nós estamos coletando no estado do Tocantins, que vocês estão coletando para a gente, ela pertence a essa família. Aí elas sim, elas são espinhos. E lembra, os espinhos dela distribuídos no corpo, lembram como se fossem pinheiros. Né? O que eu tenho de diferença da lagarta cachorro, vou chamar de lagarta cachorrinho, tá? Da lagarta cachorrinho para a lagarta do tipo lonômia. Uma é pelos e a outra é espinho, sem falar na coloração. Só que quando for a lagarta cachorrinho, quando pertencer dessas famílias parecidas, eu sempre vou encontrar a lagarta isolada. Uma lagarta numa folha ou num tronco, ela é isolada. Agora, quando eu tenho lagartas do gênero Lonômia, ou outras que pertencem à família Saturnidae, elas têm isso aqui que a gente chama de hábitos gregários. Elas ficam amontoadas, elas ficam juntas. E quando elas saem para se alimentar, elas vão fazendo aquela fila. É uma atrás da outra. Ela sempre vai seguir na primeira. Tudo que a primeira fizer, as outras abaixo vão estar fazendo. Isso é o que a gente fala de hábito gregário. Elas se juntam e vão fazendo tudo juntinho. As outras já têm o hábito solitário. Como que eu conheço o nome dessas? Desde pequena a gente fala assim, é lagarta de fogo, lagarta de fogo. Mas hoje, além de lagarta de fogo, são várias que a gente chama de lagarta de fogo. A gente chama de taturana, manduruvá, tudo isso aí são essas lagartas que causam acidentes, tá? E aqui no Tocantins, nós coletamos essas daqui. A gente conseguiu, vocês viram que os municípios, a gente pede para, quando encontrar lagarta, para estar enviando para a gente. Por quê? Qual é a importância? Para a identificação da espécie do gênero Lonômia, que são várias lonômias que existem, e algumas são mais importantes, mais graves que a outra, a gente precisa que ele chegue na fase de mariposa. Por isso que a gente pede para vocês para estar enviando para cá quando encontrar. Porque só na fase de mariposa que consegue identificar, e ainda se for a mariposa macho, que consegue identificar a espécie, tá? Então, tem uns 2 anos, né? Desde 2020, tem uns 2 anos que começou a vigilância da lonômia no estado do Tocantins. E estamos engatinhando e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Olha aqui. Sempre quando você for encontrar, isso aqui que eu falei, numa folhinha, você só vai encontrar uma isolada. Essa outra forma aqui, ó, é uma lagarta da mesma família, né? Megalopig. E aí, como que é os pelos dela? Isso aqui já são os pelinhos do lado.
Você acha que esse pelinho aqui é mole, né? Que você vai encostar em você, não vai acontecer nada. Mas um contato com ele, se ele conseguir, ele basta uma coisinha, uma estruturinha, entrou em contato com a pele, já causa alergia. Aqui a gente tem dois tipos, ó. Dois gêneros da família Saturnidae. A gente tem a Automeris, ela é toda verde, com algumas listras brancas embaixo. Mas o padrão de distribuição dos espinhos dela é diferente, e o desenho um pouco também, diferente do da Lonômia. Aqui mais para frente a gente vai especificar para vocês como que eu sei que é uma Lonômia, quais são as características da lagarta para ela ser de Lonômia, né? Olha aqui, olha o hábito gregário. Aqui deve ter umas 10, 12 lagartas, uma amontoada na outra. E assim elas passam o dia nos troncos das árvores. Chegou a noite, elas sobem para as folhas para se alimentar. As duas espécies principais de importância médica é a oblíqua, Lonômia oblíqua, e a Lonômia aquelos. O que eu posso olhar? O que tem em comum entre elas? Quando você olha ela aqui, próximo à cabeça dela, ela tem uma mancha branca, que você vê, você acha parecida a uma letra U ou uma letra V. Olha aqui as duas, ó. Essa mancha padrão próximo da cabeça. Como eu falei para vocês, existem várias lonômias. Na cabeça, todas elas têm esse aqui, ó, o U e o Vzinho. Só que as manchas no restante do corpo varia de espécie para espécie, tá? As duas, quando você olha a grosso modo de longe, você acha que elas são bem iguais. Quando a gente vai olhando detalhadamente, o padrão de manchas são diferentes, tá? Com exceção da mancha U na cabeça. Então, cientificamente, tudo certinho, que estudou o veneno e que são venenos que causam acidentes potenciais que podem levar à morte, a gente tem essas duas, tá? Lonômia oblíqua e Lonômia aquelos. E essa que a gente está coletando no Tocantins? Essa tá para o Butantan, tá? E eles estão tentando identificar qual que é a espécie que a gente enviou para eles, qual que é a espécie que foi encontrada no estado do Tocantins. E ela é uma espécie que os acidentes que causou são sintomas parecidos com o da Lonômia oblíqua, com o da aquelos, tá? Aqui são fotos enviadas. A Beatriz perguntou qual que é o tamanho delas. Beatriz, você está vendo aqui? Nessa primeira foto, ela está mostrando uma caneta, um pouco de longe. Um amontoado delas é quase do tamanho de uma caneta, mas não é não. Elas têm coisa assim de 4, 5 centímetros, dependendo do estágio dela. Elas passam por 4 tamanhos durante o período de lagartas. Vão crescendo. Mas, por exemplo, a fêmea, a lagarta fêmea, ela é bem maior do que o macho. Mas é coisa de 4, 5 centímetros. Né? Você tem uma no laboratório, depois tu envia a foto dela, tu envia a foto dela lá no grupo dos laboratoristas, tá? Aqui, voltei. Você queria voltar no slide anterior? Gente, já chegou o Lonômia aqui pra gente. Vou ver aqui. O áudio está cortando, melhorou. Já chegou o Lonômia aqui no laboratório de entomologia, que são um pouco amarronzadas, é um pouco marrom, tem umas bem verdinhas, mas isso aí que eu falei para vocês. Depende do estágio dela. Que tamanho que ela tá? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? Tá? Quando ela chega lá no quarto estágio, que o próximo passo ela virar pupa, ela já começa a ficar escurecida. Ela já não é mais verdinha. Né? Ela já começa a desidratar, já começa a escurecer, para ela poder virar pupa. Então, o que vocês vão esperar?
Quando acontece o acidente, pessoal, elas estão nessa forma aqui, ó. Elas estão, durante o dia, que eu falei para vocês, durante o dia, elas descem para o tronco, para o caule, na parte baixa da árvore. Até porque, quanto maior o tamanho delas, quanto mais perto de vir a pupa, o instinto delas já é ir baixando, ir para a parte baixa da planta. Por quê? Ela vai virar pupa, vai cair no chão. Então, quanto mais baixo ela tiver, você sabe que ela sabe que a queda é menor para ela, ela vai virar pupa aí e puff, vai cair no chão. Só que quando é à noite elas sobem. Começou a escurecer, depois das 6 horas da noite, elas sobem para se alimentar. Elas se alimentam de noite. Começou a amanhecer o dia, elas descem para o caule, tá? E tem colônias, pessoal, que a lagarta ela é predada. Tem mosca, tem fungo e são predadores dessas lagartas e elas vão morrendo. Mas você pode encontrar numa árvore, assim agrupado, de 30 a 40 lagartas. Assim como se elas tiverem sido predadas, elas podem ter uma quantidade menor, tá? De lagartas. Você encontra 10, 12. E elas vão se isolando. Outra coisa interessante, elas estão juntinhas, ainda não está muito perto dela virar pupa. Quando ela vai começar, tá lá no 4º estágio, vai começar a virar pupa, elas já ficam mais isoladas uma das outras, tá? Elas já vão se preparando, já vão parando de comer, já vão parando de se movimentar, porque ela está se desidratando para virar pupa. Na árvore, quando a gente olha, a gente reconhece assim que tem muitas fezes debaixo, elas defecam bastante, quanto mais come, mais elas defecam, mas chegou no 4º estágio, deu uma paradinha de comer, a lagarta começa a escurecer, ela começa a ficar mais lenta, vai se isolando das outras, porque aí ela vai entrar no estágio de pupa. As lagartas, elas têm, ó, é o ciclo de metamorfose completo, né? Nenhuma fase vai ficando igual à outra. Então, ela inicia aqui, ó, os ovos. Os ovos, quando a mariposa fêmea coloca, os ovos são verdinhos, e aí vai entrando em contato com o oxigênio, ele vai ficando embranquecido. Fica um tempo, né? Fica aqui mais ou menos, isso é em laboratório, né? A observação de laboratório, os ovos ficam mais ou menos 18 dias para eles eclodirem. Eclodiu, vem a lagarta, só que, ó, já não é uma lagarta nessa forma aqui não, tá? A lagartinha, quando ela sai, ou ela é toda escurinha ou ela é toda verde. Ainda a gente não consegue ver o padrão de manchas, e bem pequeno. Na medida que ela vai crescendo, né? No caso, ela tem 6 estágios, ela passa por 6 tamanhos. Isso demora quase 90 dias, desde bem muito pequenininha. Quando eclode do ovo, ela não tem nem 1 centímetro. As lagartas é 1 centímetro, né? E aí elas vão crescendo. Vão crescendo, até que quando chega lá no último estágio, para elas virarem pupa. Aqui ele colocou que as pupas ficam cerca de 30 dias, em condições, todo esse padrão aqui são em condições ideais de laboratório, que a gente ainda está descobrindo para a nossa. Porque a gente já teve aqui pupas de 3 meses e aí ela eclodiu. Então passa muito mais do que 30 dias. Mas talvez porque nas condições que a gente colocou aqui não é a condição ideal dela. Estamos conhecendo. A pupa fica cerca mais de 30 dias e depois ela emerge para a forma adulta. Aqui a gente colocou 2, porque são diferentes. Quando é uma lagarta fêmea, ela não é tão colorida, né? Ela não é tão chamativa. Agora, quando é um macho, a coloração do macho é um pouquinho mais chamativa. E aí eles têm todos os padrões. O importante para a gente identificar a espécie certinho, é quando chega na fase de mariposa, tá? Tanto que eu já falo para vocês assim, se de noite, se perto daquela residência que foi encontrada uma vez, você pode até perguntar, a senhora vê mariposa? Assim, parecido com isso, uma mariposa que parece folha e tal? Eu vejo. Então, tem chance de, ao redor da casa dela, ter lonômia, tá? Aqui
É aqui, ó, quando ela transforma em pupa. Ela vai ficando paradinha, sai o êxodo, que sai toda uma casquinha dela e fica a pupa, sai a parte de espinhos dela. Isso aqui foi foto tirada pela Isa. A Isa criando as lagartas na casa dela. Aqui é a forma adulta. Vocês estão vendo como eu falei para vocês? A fêmea é a de cima. A coloração dela não é chamativa. Quem tem que ser chamativo é o macho. Então, o macho ele vai ser alaranjado, ou ele vai ser um pouquinho rosa. Mas a fêmea ela mantém um padrão de uma cor de folha seca, tá? E a mariposa fêmea ela é maior do que a mariposa macho. Como eu já falei para vocês, a questão do hábito gregário, se vocês verem esse montoado aqui, tem grandes chances de ser do gênero Lonomia. Ela fica, ai, por que está aparecendo no Tocantins? Gente, está tendo desmatamento, questão dos inseticidas, né? Na lavoura, tudo isso aí. Tudo a iluminação, tudo isso aí é chamativo dela. Aquele ambiente dela, são nativo. É para estar no campo, né? É para estar na parte silvestre. Está acabando com aquele habitat dela, ela vai procurar outro, né? E aqui no Tocantins, ó, tipo assim, ela vai de várias plantas. Vai na goiaba, no limão, né? No abacateiro. Só que as que a gente foi encontrado até agora pra gente foi nas mangueiras, tá? A principal árvore que foi encontrada são as mangueiras. Aqui eu falei para vocês, elas são predadas, né, por moscas, por alguns dípteros, por fungos, por vírus, e aí elas acabam morrendo também. Como vocês conhecer a lagarta? A gente fez uns cards, eles já foram distribuídos, né, Isa, para todos os e-mails. E fica no compartilhado também do catálogo da vigilância. Aqui fala basicamente, ela é um pouco esverdeada, tem os espinhos em forma de ramos de pinheiro, apresenta a mancha branca em forma de U ou V próximo à cabeça, e elas gostam de ficar agrupadas. Elas gostam de ficar agrupadas no caule, tá? Um amontoado. Tanto é que quando acontece o acidente, a pessoa esbarrou sem querer na árvore. Então, quando você vai cair, quando você vai tocar, a primeira coisa que você coloca para se proteger é a mão. Naquele contato ali que vai sua mão, pressionou, o espinho entra na pele e aí o veneno já entrou. No início pode até apresentar sintomas leves, mas com o passar, a Isa vai falar, com o passar do tempinho, os sintomas vão ficando graves. Aqui está de pertinho. Espero que vocês estejam enxergando tão bem quanto a gente. Vocês estão vendo o pinheiro, tem o tufo de espinhos, tem de diferentes tamanhos, né? Tem a manchinha na cabeça e tem um padrão de manchas diferentes no restante do corpo. Você quer falar? Agora é o teste, vamos treinar. Todo mundo que está aqui vai olhar para cada figurinha dessa e vai tentar identificar. Tem o padrão dos espinhos em formato de pinheiro, ramos, olha para todas as fotinhas, e todas têm a mancha em U ou V, vamos tentar treinar o olho, tá? Como a Cris falou, esses são determinantes para a gente identificar. Mas só reforçando, houve suspeita, a gente vai falar daqui a pouco, mas já vou adiantar. Manda para a gente, igual a Beatriz está lá com exemplar. Sempre que achar, vocês fazem um diagnóstico prévio, vai lá no local, quando souber a informação, repassa para a gente junto com vocês no WhatsApp, no grupo de laboratoristas ou nossos peçonhenses, para a gente também ajudar vocês, e a partir disso a gente vai também passar outras orientações, caso a gente confirme. Então, dentre todas as lagartas peçonhentas, tem aquelas da família Saturnite, que tem essas com a característica de formato de espinho em forma de pinheiro, e as Lonomia, além disso, ela tem essa mancha em U. Então, todo mundo ok? Conseguiu identificar? Com o tempo vai ficando bem fácil. E aí, Beatriz? E aí, você acha que
A lagarta que você tem aí tem essa mancha, tem esse tipo de espinhos, tá? Aí você já aproveita, já dá essa olhada, tá? Se tem esse padrão. Lembrando, gente, para pegar, mas a gente vai falar, mas é com pinça, tá? Não podem pegar com a mão, não. E vocês sabem que podem usar tanto o grupo das zoonoses quanto o grupo dos laboratoristas para estar enviando esse achado. Ó, encontrei essa lagarta. Então, você pode estar enviando. Você, laboratorista, pode estar enviando no grupo dos laboratoristas e coordenador, os agentes podem estar enviando no grupo de zoonoses, que nós também estamos aprendendo, mas a gente corre atrás para dar uma resposta para vocês, tá? E vamos dar continuidade, já já a gente fala de novo sobre como pegar, como que deve ser a coleta, quando coletar e esse fluxograma, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os acidentes. A Cris falou muito bem sobre as lagartas, né? A gente quis trazer também a situação do nosso estado aqui, como que está. Então, quando a gente abre a nossa base de dados do Sinão, o que é que a gente encontra lá de 2017 a 21? Um total de acidentes por animais peçonhentos, agora todos, só para a gente ter uma proporção de lagartos em relação aos demais. Então, a gente tem um total de quase 24 mil acidentes por todo tipo de animal peçonhento notificado dentro do estado, sendo que, olha a lagarta aqui, a lagarta ela fica em penúltimo lugar, ela só vai perder para os ignorados. Primeiro vem escorpiões, depois serpentes, outros animais, principalmente arraias, abelhas, a aranha para depois vir lagarta. E já já eu vou mostrar que dessa quantidade de lagarta que tem, a gente tem uma quantidade muito pouca relatando quantas que são lonômia. Como a gente está tentando aqui nessa capacitação mostrar para vocês que tem várias lagartas peçonhentas, dentre elas a mais perigosa, de importância médica, vai ser a lonômia. Porém, todo acidente por lagarta peçonhenta tem que ser notificado, tá bom? Eu vou só terminar aqui essa parte de dados, a gente volta para a Cris para ela reforçar a questão da identificação, tá bom, Margarete? Só um instante. Só ainda continuando em relação aos dados, só para a gente ter uma ideia, a maioria dos acidentes por lagartas, daquele total de 792 acidentes no estado, ela acontece em zona urbana. O que é que a gente tem acompanhado nos acidentes que aconteceu? Alguns foi em árvores que ficam na via pública, né, no canteiro, no meio da rua, que na área urbana as pessoas se acidentaram. Outras são mangueira do quintal da pessoa, em área urbana. A maioria acontece em área urbana, tá? E aquela proporção que eu falei, olha, do total de acidentes por lagarto, quantas delas devem ser lonômia, que foram descritas, notificadas como lonômia, que lá na notificação de animal peçonhento tem assim, tem o número 4, é lagarta, aí quando você marca o 4, tipo de acidente lagarta, você vai lá para um campo posterior e ele pergunta, lonômia ou outra lagarta? Então, dessa quantitativa aqui, por que está menos de 700, que a gente viu no anterior? Que mais de 250 lagartas não foram identificadas. Então, a gente, na notificação de acidentes por animais peçonhentos por lagartas, a gente tem já começa aí uma dificuldade, essa identificação. Muitas delas não são identificadas, o paciente não traz. Se não trouxer, gente, acidente por lagarta, é importante vocês da vigilância, o pessoal da endemia, houve um acidente, dá uma passadinha naquele local que aconteceu o acidente, lá vai ter algum exemplar. Né? Às vezes o morador deixou na casa, ou ele vai explicar, mas tem uma foto desse animal. Tá? Então, por isso que é importante a ação. A partir de um acidente, ou da informação que chega para você, aqui no caso é só os acidentes, para a gente poder melhorar, qualificar os nossos dados. Como a Cris falou, nós estamos entendendo, né, como que esses acidentes ocorrem, os principais sintomas, há um relato do que acontece normalmente, e agora com essa suspeita de lagarta diferente, né, até das que são encontradas, que já foram descritas por Estado, que foi a oblíqua e aquelas, a gente precisa de mais desses dados e entender, tá? Então, só para reforçar que das que foram identificadas como lonômia ou outra lagarta
tirando as ignoradas, 130, é uma porcentagem pequena relacionada ao lonômio, e dessas, muitas a gente não tem ainda identificação precisa, que realmente foi lonômia, tá? Então, a gente, para colocar como lonômio, é muito importante, pode ter uma primeira notificação, o registro como lonômio, mas elas têm que ser investigadas para ver se realmente são, porque tem aquela característica, viver em hábitos gregários, né? Se você for no local do acidente, muito provavelmente você vai achar. Você precisa achar, precisa confirmar se é ela ou não, a gente precisa retirar aquela colônia de lá para evitar novos acidentes. Então, é um conjunto de ações que tem que ser feitas, tá bom? Que ainda a gente está tentando implementar, reforçar. Alguns municípios já estão começando a trabalhar essas vigilâncias, mas os demais também precisam, tá bom? Só voltando agora. Deixa eu terminar aqui. Quer voltar lá, Cris? Margarete. Doutora, bom dia. Geraldo, pode falar. A gente vai abrir a sessão. Eu queria só fazer uma pergunta, ressaltar em relação à notificação. Vai ser via Sinan, porque eu não entendi quando a senhora estava falando. Eu gostaria que a senhora me tirasse essa dúvida, por favor. A notificação, Geraldo, ela é via Sinan. Notificação de acidentes por animais peçonhentos. A gente tem um leque de animais peçonhentos. Temos a serpente, o escorpião, a lagarta, a aranha e outros que podem ser colocados lá. Abelha, maribondo, arraia, tá? Lacraia, todos são peçonhentos, são notificados no mesmo, na mesma ficha de notificação. Só vai mudar o tipo de acidente que você vai descrever lá. Lá tem uma hora que ele pergunta, é lagarta, é escorpião, tá bom? Aí, a partir disso daí, a gente... Se marcar lagarta, a gente tem que identificar como lonômia ou outra lagarta. Quando acontece essa notificação? É em relação a acidente, tá bom, Geraldo? Quando ocorre um acidente com a pessoa procura a unidade e ela é notificada. Quem vai ter essa informação? Vai ser o seu coordenador de vigilância epidemiológica. Ele vai ter acesso ao Sinan e já a gente vai reforçar que é muito importante que esse acidente seja compartilhado com vocês, assim como o acidente por escorpião. Houve acidente por escorpião, o que é preconizado? Tem que passar para a equipe de endemias, ver onde que foi o local de ocorrência, e a equipe de endemias tem que ir lá fazer a busca ativa, fazer a ação de educação e saúde, tentar recolher novos exemplares que estão lá, tá? Então, tanto escorpião quanto lagarta lonômia, a gente tem que retirar eles do ambiente. Já, no finalzinho, a gente vai falar o que fazer, né, quando chegar numa situação que a gente confirmar aquela espécie, tá bom? Então, assim, notificação é via Sinan a partir do acidente. Porém, também vai ter uma outra situação. Se o morador chegar para você ou você está fazendo uma outra atividade, verifica que tem aquelas lagartas ali, ou alguém chega para você e traz uma lagarta perguntando se é perigosa ou não, que você também vai fazer a busca ativa naquele local. Não houve acidente, não vai notificar no Sinan, mas tem uma ficha de registro, de investigação, que você vai preencher. Se for lonômio, vai coletar exemplar e vai encaminhar para o laboratório de entomologia, tá bom? Então, a gente, aos poucos aqui, a gente vai falando sobre esses dois fluxos. Até o momento, nós falamos da identificação da lagarta, que já a gente vai reforçar, tá, Margarete? Achou, o que é que faz? A gente vai explicar em cima da nota técnica que a gente tem, que é a nota técnica 2 de 2020, explicando passo a passo, que a gente vai reforçar aqui também. E tem a questão do acidente. Houve o acidente com pessoas lagartas, tem que ser feita a investigação no local de ocorrência daquele acidente. E aqui eu já quero deixar mais um chamado. Gente, a notificação do Sinan de acidentes por animais peçonhentos tem um campo para registrar o município de residência com endereço de residência do paciente e tem um campo para registrar município de ocorrência, localidade de ocorrência do acidente. E esse campo de ocorrência do acidente, muitas vezes, ele não é bem preenchido.
Assim como a gente precisa dele para vigilância escorpiônica, que é aonde que vocês vão buscar o escorpião? É no endereço de residência ou de ocorrência? É no de ocorrência, porque nem sempre o de ocorrência é o mesmo, é a residência. Às vezes a pessoa estava em outro município, né? E também, para a vigilância da lagarta, esse campo que está lá, município de ocorrência, localidade de ocorrência do acidente, é o campo que vocês vão trabalhar a busca ativa, tá certo? Então, só reforçando esse campo, que inclusive eu trouxe aqui até um levantamento do ano de 2021, onde no estado a gente teve 15 municípios que foram informados como locais de ocorrência de acidentes por Lonômia, aqui eu filtrei só Lonômia. E no nosso banco de dados fala que houve 33 acidentes por Lonômia. Só que, o que é que tem nessa tabela aqui? Desses 15 municípios, a gente sabe que a Araguaína investigou, comprovou, mostrou, mandou foto, mandou lagarta para a gente. Era Lonômia, sim. Babassulândia, da mesma maneira. Carmolândia da mesma maneira. Só que os demais, a gente não tem a comprovação. A gente não chegou a ver foto, não chegou a ver o animal para dizer realmente foi acidente por nome. E a gente precisa que esses demais municípios, todos que acontecer acidente for reportado como Lonômia, faça-se uma investigação para a gente realmente comprovar se existe ou não. Por que que isso é importante? A gente, antes de 2020, a gente não tinha um soro específico para esse acidente por Lonômia. Por quê? Porque a gente não tinha até o momento comprovado que existia essa espécie aqui. Porque o Ministério não confia em banco de Sinam. Enquanto também a gente não chegar e mostrar, ó, eu tenho tantos municípios, eu comprovei que tem tantos municípios que têm acidentes por Lonômia, existe o animal lá. Enquanto a gente não provou, eles não começaram a enviar o soro para a gente, tá bom? Então, é muito importante a gente qualificar esses dados, manter a informação correta. E, a partir do acidente, ter a ação de busca ativa, de verificar nesses locais de ocorrência de acidente, se não tem algum exemplar lá, para a gente realmente tirar a dúvida se sim ou não. Por quê? Esse paciente, quando chega na unidade, um médico vê uma situação mais grave, ele pode tender a colocar, não, deve ser Lonômia. Às vezes faz até uso de soro e nem é. Não viu o animal e nem, às vezes, nem tem todas as características do clínica, né, do acidente. Então, a gente pôr no papel é uma coisa. A gente ir lá investigar, comprovar e dizer, não, realmente, o que está no papel está correto, é outra coisa. E a gente tem que correr atrás de saber, no meu município já apareceu Lonômia, né? Onde que tem aparecido? Eu preciso reforçar a ação de educação e saúde ali, tá bom? Então, olha só, em 2021 eu falei 15 municípios, 33 acidentes, e a gente comprovou em 3 municípios que realmente houve o registro dessa lagarta. Em relação a 2022, dados até 3 de outubro, a gente teve 37 acidentes por Lonômias notificados no Sinam, porém, eu coloquei só 3 aqui, mas Araguaína está errado aqui. 4 municípios, Araguaína, Carmolândia, Nova Olinda e Pau d'Arco, foram lá, fizeram a investigação, encontraram a Lonômia, registraram a Lonômia, a gente sabe, existe sim lagarta Lonômia ali. Vocês perceberam que todos os municípios que comprovaram até o momento, todos são da região médio-norte Araguaia, ó, Araguaína, Babassulândia, Carmolândia, Nova Olinda, Pau d'Arco. Então, a princípio, o que a gente tem certeza, se o Ministério hoje perguntar a gente onde está ocorrendo lagarta Lonômia, a gente fala, na região médio-norte, nós temos tantos municípios que já encontrou. Os demais a gente precisa investigar, precisa ter esse acompanhamento pela equipe de vigilância para fazer a busca ativa após esse acidente, para a gente poder comprovar, tá bom? Lembrando que essas informações de municípios, eu puxei no Sinam para o município de ocorrência. Por que eu puxo o município de ocorrência? Porque se tiver certo lá na notificação, esse município de ocorrência, eu sei que as lagartas estavam ali. Eu posso morar em Palmas, mas eu fui passear em Carmolândia, Araguaína, eu me acidentei com lagarta Lonômia.
Qual é a equipe que tem que investigar onde aconteceu o acidente? É Palmas, porque eu moro em Palmas, ou é lá de Araguarina ou Carmolândia, onde eu me acidentei? É onde está a localidade de ocorrência, o município e a localidade de ocorrência, certo? Eu acredito que seja a Ana Lúcia, de Filadélfia, está perguntando, pode me mandar o e-mail, a numeração da notificação? Sim, a gente já está providenciando um ofício, onde a gente vai colocar por município, qual é o município, número da notificação, e onde que provavelmente aconteceu o acidente, para vocês verificar se foi naquele mesmo local e fazer a investigação. Lembrando que nós estamos aqui tardiamente passando esses dados para você, mas tem que ser monitorado mês a mês. Assim como o coordenador de vigilância epidemiológica encaminha lá um instrumento que a gente tem, que é o informe mensal de acidentes por animais e pessoas, identificou acidentes por low nome, já encaminha para a equipe da endemia, já faz busca ativa, até porque ela precisa qualificar o campo lá, se é low nome, se não é, tá bom? E outra, a gente identificou que em 2022 teve um município que aconteceu um acidente, que foi Darcinópolis, o paciente era de Arapoema, e a gente, quando puxa município de ocorrência, a gente não encontrou Darcinópolis. Então, isso é erro no preenchimento da notificação. Então, eu vou pedir para vocês, municípios, a gente vai mandar para os municípios de residência e de ocorrência, porque às vezes o de está errado lá o município de ocorrência, mas o de residência vai tentar verificar aquele campo e vai, inclusive, corrigir aquele campo e, preferencialmente, até andar em conjunto com a equipe do município onde aconteceu o acidente, que muito provavelmente os residentes seu pode estar indo lá, tá bom? Então, em relação aos acidentes, a gente tem isso, é o que a gente precisa melhorar, né? As nossas notificações, nosso registro, a gente está encaminhando, mas a gente está tentando construir essa vigilância, e a gente espera cada ano melhorar, já tem melhorado. Em relação ao acidente em si, o que é que as lagartas do gênero Lonoma, elas causam, né? Além da dermatite urticante, que é aquela reação alérgica que pode dar aumento de gânglios, né, coceira, dor em queimação, a lagarta Lonoma ela tem um a mais, que por isso ela é a lagarta de interesse médico, que ela causa distúrbios de coagulação, causa hemorragia, então a pessoa começa a ter sangramentos pelo corpo, seja pele, seja mucosas, tá? Mas também ela pode ter esse sangramento interno, pode ser intracraniano, e isso vai ocasionar uma insuficiência renal aguda, além da morte. Então, se esse paciente não for acompanhado direitinho, se for encaminhado à unidade quanto antes para ficar em monitoramento, ele pode vir à morte, tá? Assim como os demais acidentes por animais peçonhentos, os acidentes por lonomes também são classificados em leve, moderado e grave, conforme o quadro que os sintomas clínicos, né, os sinais clínicos que aquele paciente vai apresentar. Então, é muito importante lembrar que o leve, ele vai ter a reação local do aumento com edema, vermelhidão, pode ter aumento de gânglios, mas todo paciente que o médico suspeitar de acidente por lagarta lonoma, lembra que eu falei que ela causa distúrbio de coagulação, hemorragia? Esse paciente tem que ser monitorado quanto a esses, seja com teste de coagulação, seja qualquer outro exame que vai detectar laboratorialmente esses distúrbios de coagulação, que podem passar despercebidos. No acidente leve, não vai haver ainda distúrbio de coagulação, vai ser feito o tratamento sintomático do local lá do acidente, porém o paciente tem que ser monitorado por pelo menos 72 horas. Por quê? Às vezes ele se acidentou agora, já buscou a unidade, a literatura fala que após 8 horas, até 72 horas, mas já teve médico que falou que em até uma semana monitora esse paciente, que pode haver o agravamento de leve para moderado ou grave, o paciente precisar do uso do soro específico. Aqui no acidente leve, nem todo paciente acidentado por lonoma vai precisar fazer uso imediato do soro antilonômico, que é o específico para esse tipo de acidente.
Então, o paciente leve, ele vai ser tratado os sintomas, vai ser monitorado 72 horas, através também de exames laboratoriais, verificar o corpo se não há sangramento em pele, mucosa, e também é importante esse acompanhamento laboratorial, que é ele que vai detectar o quanto antes se está havendo distúrbios de coagulação, alguma hemorragia interna, além também de verificar a função renal, porque lembra que eu falei que ele vai causar insuficiência renal aguda? Então é muito importante esse paciente ser atendido até numa unidade mais especializada, né, que tenha essa possibilidade de fazer esses exames para que não ocorra dele agravar e vir a morrer, tá bom? O moderado, além desse quadro local, aqui ele já tem distúrbio de coagulação, mas as hemorragias ainda podem estar acontecendo apenas a nível de pele e mucosa. Então, ele vai ser moderado, já vai ter alteração desses elementos, né, da coagulação, vai ser detectado, vai ter alguma hemorragia, que pode em menor ou maior grau, mas ainda em pele e mucosa, que vai ser a equimose, algum pouco sangramento, tá? Às vezes a pessoa já tinha uma ferida, aquela ferida sangra mais, então é aquela pessoa que não consegue ter o sangramento muito fácil. Aqui ela já vai receber o soroterapia específica, com o uso de 5 ampolas de soro antilonômio, tá? Enquanto que no grave, o paciente, além dessa pode ter ou não o quadro local, mas ela também, além desse tempo de sangramento aumentado, aqui ela já pode estar correndo risco de vida, ela já pode estar com as enzimas, com os sinais, né, de função hepática já comprometido. E aqui a soroterapia vai ser feita com 10 ampolas de soro antilonômico, além do tratamento sintomático. Então, reforçando, o paciente chegou à suspeita de celonômia, vai ser feito exames laboratoriais, tanto para estudo de coagulação quanto para função renal, e vai ser feito, por mais que naquele momento não haja distúrbio de coagulação, vai ter que ser feito esse monitoramento do paciente. Às vezes o médico manda ele para casa, pede para qualquer coisa ele voltar. Aqui também é muito importante esse paciente ser acompanhado por vocês também, tá bom? Porque às vezes vai ter algumas hemorragias até em víscera, ele não vai perceber e pode retornar à unidade já bem agravado, tá? Então, só reforçando em relação a esse soro antilonômico, vocês sabem que no estado nós temos 33 municípios que recebem soros antipeçonhentos. O antilonômico, ele também está sendo distribuído conforme os casos que a gente vem confirmando. Então, a gente deixa Araguaína, deixa aqui em Palmas, um ou outro município a gente tem disponibilizado, até porque a gente não consegue ter uma certeza se há ou não, e alguns municípios bem distante, a gente tem disponibilizado, mas a maior concentração de soro antilonômico a gente deixa principalmente em Araguaína, para Macro Norte, até porque a maioria dos acidentes que a gente comprova que realmente são pulonões têm sido registrados lá na Médio Norte e também em Palmas, tá bom? Mas há esse critério, não é igual, aqui é igual ao acidente por escorpião. Toda hora eu estou falando com escorpião para vocês fazerem a associação. O acidente leve por escorpião não faz uso de soro também. Da mesma maneira, lonômia não faz, mas já o moderado, o grave, e aqui o paciente tem que ser monitorado, pelo menos 3 dias, para ver se realmente não vai agravar. Acidente por escorpião são as 6 horas que a gente monitora, tá bom? Então, passado disso, eu queria só ver com a Cris se ela quer aprofundar na parte da identificação ou a gente começa aqui e você reforça. Aqui. A gente vai, já então, a gente já está com 1 hora de web, vamos tentar condensar as informações. A gente já falou, puxou muita coisa. Então, assim, como que deve ser feita a vigilância dessas lagartas, né? Um breve histórico, a Cris já falou, já falei um pouco, né? Em 2020 foi nossos primeiros achados em Araguaína, em Babaçulândia. A partir disso foram normatizadas essa vigilância através de notas técnicas, que isso aqui vai estar lá no catálogo de vigilância. A gente precisa que vocês estejam, verifique lá esse catálogo,
tenham contato com esse material e leia, para reforçar aquilo que a gente está passando aqui, tá bom? Tem uma sobre condutas de vigilância e outra sobre diagnóstico e manejo, bem mais detalhado do que a gente está falando aqui. Ano passado a gente começou a ter as nossas primeiras reuniões relacionadas a essa vigilância, esse é o nosso segundo ano. A gente já confirmou presença de Lonome em 4 municípios do estado, embora a gente tenha lá vários, 15, mais 21 municípios dizendo eu tenho um Lonome aqui, apenas 4 foram lá, mostraram, comprovaram o animal e a gente tem a certeza que eles estão, tá? Eles existem no nosso estado. Em 2023, a gente pretende hoje sensibilizar vocês e a gente ter melhores resultados. Com certeza, se houver essa vigilância em cada município, a gente vai achar em outros municípios sim, tá? Então, fique atento. Como que a informação, a suspeita de lagarta lonômia vai chegar até vocês? Ou porque a pessoa se acidentou ou o morador chegou para você e trouxe, tem uma taturana aqui, tem uma lagarta de fogo, eu acho que ela é perigosa. Trouxe até vocês, né? E o animal vai chegar a informação que houve um acidentado ou que o animal, ou que o morador entregou o animal, né? A gente pode chamar isso aqui de vigilância passiva. E a segunda situação é porque vocês foram lá e investigaram. Ou com acidente, a partir dessa vigilância passiva, da informação do acidente, o morador, vocês precisam ir lá e verificar. Às vezes, por essa informação, você chega lá e consegue confirmar que existe sim aquele animal no seu município. Tá? Então, a gente tem, a princípio, uma nota técnica 2 de 2020, né, que vai orientar passo a passo. A gente vai passar aqui o passo a passo, mas como eu falei, vocês precisam ler. Então, o que essa nota técnica fala, né? Que a partir de acidentes por lagartas que ainda não está comprovada, já não trouxeram animal, ou com suspeita de serem lagartas lonômias, ou já trouxe o animal a partir desse acidente, né? Vocês precisam investigar o local de ocorrência, qual foi a localidade que aquele paciente se acidentou, ver se existe realmente a presença dessa lagarta lá e fazer, a gente já vai ensinar a como proceder em relação à colônia, se achar, e proceder com ações de educação e saúde junto à população, para evitar o quê? Que outras pessoas se acidentem, que qualquer outra achadas, a população venha até vocês e diga, eu achei mais um em outra árvore. Vocês vão fazer a busca ativa ali, mas às vezes, posteriormente, aquela informação vai chegar. Então, vocês têm que estar sensíveis a esses relatos de ocorrência e fazer essa investigação sempre que acontecer, tá? A gente tem um roteiro de investigação naquela nota técnica 2 de 2020, que pede para colher várias informações, já a gente vai mostrar, a gente precisa de informação sobre o acidente, como aconteceu o contato, como que esse acidentado evoluiu, para a gente entender e a gente conseguir também ter o máximo de informações possível a respeito de cada situação. E também sobre o diagnóstico e tratamento dele. Eu já vou mostrar em relação a... Já a gente vai mostrar esse roteiro. Você quer... Pessoal, o que eu lembrei aqui agora. Dentre os agentes, o que mais faz visita na casa é o agente comunitário de saúde. E às vezes aquele morador ele pode falar, nossa, aqui em casa está tendo uma lagarta, está tendo isso. É bom também o agente comunitário de saúde, ele está sensibilizado, né? Principalmente nesses municípios que já foi encontrado lonômia ano passado, 2020, 2021 e 2022, ele tem que estar na cabeça dele que o morador ele pode estar falando assim, eu estou encontrando lagarta na minha casa. Então ele tem que ter, se você está encontrando lagarta, tem alguma na árvore? Para ele tirar a foto, ele fazer esse registro fotográfico e estar colocando no grupo, tá? Pau d'Arco, Carmolândia, Nova Olinda, Araguaína, Babassulante, esses municípios que a gente sabe que vai ter. Então, certamente agora, começando o período chuvoso, elas vão começar a aparecer novamente. Esse é o período delas. Vai começar a aparecer. E aí a gente precisa, até porque a gente também está querendo coletar mais lagartas para a questão de identificação. Porque não temos a identificação dessa lonômia do Tocantins fechada, tá?
Realizar foto é muito importante, foi o que vocês fizeram, né, nesse início, desde 2020 para cá, tirar foto. Fiquem atentos que a maioria das árvores que foi encontrado foi a mangueira, pode ser que esse ano continue, mas pode acontecer em outras árvores também. Realizar a questão da foto. Aí o que eu peço para vocês? Não, vocês podem chegar um pouquinho perto da lagarta sem fazer o zoom, porque às vezes você não quer chegar muito perto, lógico, você tem que tomar todo o cuidado para não acontecer o acidente, você não entrar em contato com os espinhos. Mas quando você coloca, você está um pouco longe, você coloca para dar o zoom, a imagem dela não fica muito boa. Então a foto não vai ajudar muito a gente, tá? Ela fica lá quietinha, durante o dia ela fica quietinha, ela não se movimenta, e aí você pode se aproximar um pouquinho para estar tirando foto dela, né? É bom tirar foto do ambiente, da árvore, e sempre estar olhando outras árvores da casa também. Foi encontrado no pé de manga, na mangueira, mas ela pode, se tiver uma goiabeira, se tiver um abacateiro, pode ser que lá também tenha lagartas, né? A primeira coisa que vocês vão enviar para a gente é o registro fotográfico, e aí a gente orienta, já vamos passar a orientação de como é a coleta, mas a gente aprofunda mais ainda de como que tem que ser a coleta. Porque em alguns casos a gente já descarta a partir da foto, né, Cris? Por isso que a gente precisa. Vocês fazem a investigação, já manda foto de alguns exemplares lá. Que aí a gente já tem já pode pela foto conseguir fazer. Por isso que é importante a qualidade da foto também, para a gente conseguir já orientar as demais ações. Aqui está um pedacinho, né? A primeira parte do roteiro de investigação de acidentes por nome. Nós vamos distribuir novamente nos grupos, né? Lá pela entomologia eu posso estar enviando também para os e-mails dos laboratoristas, a Isa também. Aqui tem a caracterização do local onde foi encontrada a lagarta. A data que você foi lá, né? A zona, que tipo de árvore, proximidade, se encontrou. É toda uma entrevistinha que você vai perguntando para o morador e você vai respondendo. Aqui a segunda parte também. Essa daqui é a investigação especificamente sobre o bicho, tá? Sobre o local onde foi encontrado o bicho, como ele é, se já foi visto, tem quanto tempo. Algumas lagartas foram coletadas esse ano passado, o morador fala, não, ano passado tinha essa lagarta aqui também. Só que não teve acidente, né? Não teve nada. Infelizmente, assim, alguns moradores eles têm a conduta de já ver, já queimar, né? Já matar, já jogar fora, nem avisa o pessoal da saúde. Por isso que educação em saúde é importante, principalmente para esses municípios que já foram encontrados, vocês estarem falando. Fala para a gente de saúde, fala assim, Dona Maria, a senhora tem encontrado lagarta na sua casa? A senhora já viu lagarta por aí? Né? Que um morador só vai falar se você indagar, porque ele não vai saber se é importante. Da mesma forma foi com a vigilância do barbeiro, foi com a vigilância do escorpião. Se ele não sabe que tem importância para a saúde, né? No momento que ele souber, ele já vai falar, encontrei lagarta. Fulano me falou que tem lagarta na casa dela. Então, isso é um passo a passo da educação em saúde que é importante vocês fazerem. Aqui isso é lendo e você já vai perguntando. Nas proximidades houve área de desmatamento, isso é muito importante. O uso de agrotóxico, de inseticida, é isso que eu estou falando. Elas vão sair lá do cantinho delas, que está maravilhoso para elas, só que começou a queimar, começou a jogar veneno, elas vão procurar outro lugar para elas. Por isso que elas estão chegando na cidade, aqui no Tocantins, né, gente? Porque no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, elas são muito comuns. Elas não saem da lavoura, elas já estão, tá como o Aedes aegypti, elas estão bem habitadas na parte urbana da cidade. Agora aqui está começando, por isso que a gente tem poucos achados. É aqui, é ali, tá? E vocês sabem que é só assim. Chega uma vez, gostou, já fica. Só complementando que quanto antes a gente agir, é igual escorpião. Lá vai eu de novo, Isa, toda metendo escorpião aqui, a Musa vai ficar muito feliz, né? E daqui a dia 25 temos web sobre escorpião. Mas olha só,
controle deles é feito pela retirada do ambiente. Se a gente não for achando, retirando, esses animais vão se multiplicando, se espalhando, né? Aí a gente vai começar a ter uma situação parecida com o Rio Grande do Sul, igual a Cris está falando aqui. E aqui no finalzinho lá do roteiro tem o relato do acidente. Você descreve todo o acidente. Isso aqui você pode fazer junto com alguém da vigilância epidemiológica, porque a pessoa vai falar quais foram os sinais dela, quais foram os sintomas, o dia que ela foi no médico, quantas vezes procurou o hospital, tá? Isso daqui não faz só o agente, não faz só o laboratorista que vai coletar lá a lagarta. Isso aqui tem essa partezinha, que é a descrição detalhada do acidente, se faz junto com o pessoal da vigilância epidemiológica. Como que é a busca ativa? Primeiro, vocês foram informados, né? Ou pelo morador, por um agente, que foi encontrado uma lagarta, um tipo de lagarta, fulano se acidentou. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês têm que atentar, vamos ver se é alonômia? Tá, eu vou lá, vou tirar foto. Vocês tiraram foto, bonitinha a foto. Enviou num dos nossos grupos ou por e-mail, a gente fala, é lonômia. Não é lonômia. Se é lonômia, o agente paramentado, habilitado, com confiança, ele consegue retirar a lagarta, tá? A Beatriz perguntou se elas se adaptam a todas as condições climáticas. Beatriz, é assim, na região sul, lá é a lonômia oblíqua. Então, região sul, a gente sabe que as condições climáticas é diferente daqui. A nossa, a gente já sabe que não é a lonômia oblíqua, mas é uma lonômia, né? Mas, assim, todo bicho ele se adapta. Se ficou ruim para ele aquele ambiente, está tendo veneno, está tendo desmatamento, os insetos, eles são os que são mais fáceis de se adaptar a qualquer condição para sobrevivência. É aquela seletividade natural. Então, a gente não pode dizer, não, ele só vai ficar lá na região tal. Não, a gente pode encontrar em tudo quanto é lugar. Eles vão se adaptando, tá? A gente fala assim, se vocês não têm material mínimo, pessoal, tem que ter pinça, tá? Uma pinça grande, a maior possível. Mas você tem que pegar com cuidado, o corpinho deles é mole, e se você apertar demais, você acaba esmagando, tá? Uma pinça grande, e o recipiente que você vai colocar ele tem que ter uma boca larga, ok? Já enviaram pra gente em caixa de isopor, dentro de caixa de isopor. Caixa de isopor não é legal, vou falando. É caixa de papelão, caixa de plástico, porque isopor não é legal, tá? O ambiente que vocês vão enviar ele, seja frasco de vidro ou de plástico, o de vidro tem que ter aquela tampa que dá de perfurar, porque tem que ter uma ventilação. A intenção é vocês enviarem um animal vivo pra gente, tá? A de plástico também tem que fazer aqueles furinhos, aqueles furos que não dá para passar muita coisa. Porque o que aconteceu, por exemplo, estamos iniciando, estamos aprendendo tudo. Foi enviado em caixa de isopor. O isopor, a superfície, ela consegue subir. Então, na hora que a gente abriu a tampa, então você abre ali, na hora que você puxou a tampa do isopor, todas elas estavam pregadas na tampa. Então, ali seria muito fácil para acontecer um acidente, ou na hora que você abrir, ela acabar caindo em cima de você, por mais que você tenha cuidado. Uma caixa de isopor não é o ideal. Caixa de plástico é melhor e transparente para a gente estar podendo ver onde elas estão, melhor ainda. Tem que ter furinhos para o animal respirar, e a gente sempre pede assim, coloca algum galho da planta. Oi? Tá ouvindo, Aldimísio? Você coloca algum galho da planta que foi coletada e folhas para elas irem se alimentando. Você encontrou na mangueira, você coloca com folha de manga. Você encontrou lá na goiabeira, você coloca com folha de goiaba, porque ela vai se alimentar daquela planta que ela estava, tá? Se colocar numa planta diferente, às vezes ela não se alimenta. Os materiais para a coleta das lagartas peçonhentas, basicamente os mesmos para escorpião, né? Para barbeiro. Você tem que ter uma pinça, a gente pede uma pinça grande, não é aquela do laboratório, pequenininha, de 30 centímetros, luva raspa de couro,
calçado fechado, porque pode cair, vocês sabem que o nome é acidente, a lagarta ela não vai subir em cima de você, é acidentalmente que a gente entra em contato, e aquele frasco, a caixa para estar enviando. Mas na hora que o município encontrou, a gente fecha esses detalhes certinho com a pessoa que vai coletar, tá? Entendi importante aqui, que você tendo a presença ou a suspeita, você tem que entrar em contato ou com a Isa, lá na assessoria de zoonoses e animais peçonhentos, ou comigo, ou o Rogério, lá no laboratório de entomologia. Tá, agora eu vou passar para a Isa. A gente colocou aqui bem descritozinho, que na verdade já está lá na nossa Nota Tec 2 de 2020. Eu vou passar um pouco rápido, sem ler, tá? Por isso que é importante vocês terem esse material e ler, após essa web, ler para refixar os conhecimentos. Mas a gente colocou lá, em caso de acidente, você tem que orientar todo paciente, naqueles locais onde achou a lonômia, deixar toda aquela população esclarecida, que pode aparecer outros exemplares lá, e se houver um acidente, a pessoa buscar o quanto antes. E sem acidente, informar para vocês que pode ter essa possível lonômia lá, para já avisar imediatamente vocês, tá? A gente já falou a questão da gravidade desses acidentes, que eles podem levar a insuficiência renal, hemorragias e óbito da pessoa, por isso que é importante os acidentados buscar imediatamente. Mas vamos trabalhar muito mais com a vigilância, deixar a população ciente, sensibilizada, que precisa informar vocês qualquer suspeito de lagarta lonômia, antes desses acidentes acontecerem, tá? Em relação ao primeiro socorro, só a nível de orientação, o veneno da lonômia, ele alivia um pouco os sintomas, a dor é aliviada com compressas frias, tá? Então, se houver alguma, lavar com água e sabão e com água corrente e fazer essa compressa fria lá no local, para aliviar até a ida na unidade, mas não guardar, não ficar deixando para amanhã, tá? E a questão de não usar nenhum produto químico ou orgânico, como a gente tem essa mesma recomendação para qualquer acidente por animais peçonhentos. Então, a gente tem um cardzinho, né, virtual, que vocês podem estar mobilizando. A gente sempre joga lá nos grupos. Quando for fazer trabalho educativo, repassa ele. A gente sabe que a maioria das comunidades hoje trabalham, né, tem algum grupo, né, que elas participam. Então, vamos divulgar bastante essas informações para todas as pessoas, tá bom? Em relação às medidas de educação e saúde, a gente precisa trabalhar principalmente o quê? A prevenção, né? Então, tem algumas coisas que são específicas, a gente tem elas bem detalhadinhas lá na Nota Tec, como eu falei, mas sempre ter cuidado ao tocar em qualquer tronco, folha, né? Ao fazer limpeza nos ambientes, quando for colher frutas, ter bastante cuidado, estiver cuidando do jardim, né? Preferencialmente usar luva, que a Cris mostrou algumas fotos, às vezes ela fica por baixo das folhas, né? Então, a pessoa vai puxar aquela folha para pegar um fruto, de repente toca numa quantidade grande, né, de lagarta. A questão de orientação com a criança é muito curiosa, quer tocar, vê aqueles pelinhos, vê aqueles galhinhos, ela quer tocar, né? Até a gente fica assim, um pouco tentada a tentar sentir aquilo, qual que é a textura daquilo, né? E criança principalmente. E aí é quando acontece os acidentes. Então, criança também, trabalhar educação e saúde com criança. E os agricultores também sempre estão usando luva, bota, calça, camisa manga longa para evitar esse tipo de acidente. Eu sempre brinco, né, com meus amigos, quando eu estou passando perto de uma mangueira, o que acontece? Eu já vou me afastando das folhas, porque eu lembro logo, pode ter lonômia ali. Às vezes eu ando de bicicleta, quando eu estou andando numa trilha, eu tento, antes de tocar numa árvore, eu olho, será que tem uma lagarta ali, né? Tá bom? E a questão também de evitar qualquer contato, não se pega nenhuma lagarta com a mão, tá bom? Algumas vocês vão olhar e vão dizer, não tem pelos, não tem pelos ou não tem aquelas cerdas em forma de pinheiro, você já vai dizer, não, é não peçonhenta. Mas houve o pelinho, a gente já sabe que vai ser peçonhenta, houve as cerdas em forma de pinheiro, sabe que é peçonhenta também. E entre aquelas com a forma de pinheiro, nós temos a lonômia, que é com a mancha em U, tá bom? Então, vocês já andam, a gente endemia já anda com pista, né, luva de rastro na bolsa, para fazer essas investigações e se precisar coletar.
Ou uma orientação para evitar acidente na região que já foi encontrada ali é pintar de branco os troncos das árvores, porque pelo menos naquela altura que as pessoas costumam tocar, porque visivelmente você vai conseguir identificar uma colônia se estiver ali, diferente se tiver a cor do caule normal. A lonoma, você viu que ela fica bem camuflada na cor normal do caule, né? Então, assim, quando a gente pinta, já houve ocorrência ali, você pinta, faz essa orientação, qualquer pessoa pode ver com mais facilidade essas lagartas, não só a lonômia quanto as outras, né? E sempre recomendar a busca da unidade quanto antes. Esse aqui é mais um card que a gente tem, que a gente divulga bastante, né, para vocês, para facilitar, fala a questão das crianças, né, a questão de tomar cuidado com o tronco, folhas, onde elas ficam, a questão da pintura do caule, tá? Aqui a gente quer chamar a atenção, primeiro quer só reforçar que a gente deixou a lista de frequência aí no chat, quem não tiver assinado, por favor, assine, tá bom? E esse slide a gente trouxe para reforçar a importância da integração das equipes. A gente tem na unidade de saúde, pode ter as equipes de atenção primária, ou pode ter equipe de assistência aqui, onde vai ser feita a notificação de acidentes, né? Nessas notificações vai ter informação do local de ocorrência, a vigilância epidemiológica vai estar ciente, ela monitora essas notificações, ela faz o condensado de notificação de acidentes por animais peçonhentos mensalmente, então ela vai monitorar onde está acontecendo essas notificações, vai precisar corrigir elas se necessário. É importante passar essas informações, tanto de acidentes de lagarta, vou falar de novo, escorpião, endemias, tem que ir lá fazer busca ativa, tá bom? Então, faz essa busca ativa, faz essa investigação. No caso das lagartas, tem que ir já com um roteirinho de investigação para já ir colhendo aquelas informações que a gente solicitou e se registrar, tirar foto a princípio, mandar para a gente, junto com vocês, monitorar se vai ser ou não. Se a foto for bem feita, a gente já consegue descartar pela foto, tá bom? Aí faz aquela investigação e faz a coleta se encontrar a colônia, tá? Todas essas lagartas devem ser enviadas ao laboratório de entomologia e a partir deles para a gerência de laboratório. Quando existe a comprovação, igual a Cris falou, a gente vai andar de passos dados, de mão dadas com vocês. Aí você vai investigar e vai dizer, eu tenho tantos animais lá. Aí a Cris vai orientar o que você vai fazer com a quantidade, quanto você vai mandar, o que você vai fazer com as demais, tá bom? Então, por isso que é importante. Suspeitou, vai lá, já tem o animal, tira a foto e já envia para a gente, que aí a gente anda junto com vocês até a gente conseguir trazer essas lagartas para lá. A Ana Yara está perguntando, na casa onde eu moro tem bastante ovos, minhas crianças ficam empoladas com muita coceira, mas não vi a lagarta, pode ser dessa espécie? O ovo não causa nada, a mariposa também não, mas a gente tem uma outra mariposa, né, que ela causa coceira, mas não é essa da lonoma, né? Deixa eu passar para a Cris. Ana Yara, assim, você sabe se são, tipo assim, se for ovos de lagarta, não tem na literatura que os ovos causam alguma coisa, tá? Mas você fica de olho para ver se não tem lagartas, e se você vê lagartas, você pode estar enviando a foto para a gente. A questão que a Isa falou da mariposa, a mariposa do gênero Ilésia. E ela, assim, ela solta as cerdas, tá? Só que isso daí é um outro assunto que a gente explora mais lá para frente, porque já não é acidente por animais peçonhentos quando é a mariposa, tá? O Rony está perguntando sobre a pinça. Rony, eu acho que todas as pinças que a gente tinha longa, a Musa distribuiu para a parte de escorpião, mas vocês podem utilizar também para coleta de lagartas. Tenho que ver, porque eu acredito que, não sei se até o final do ano, por causa da lei eleitoral, mesmo passada a política, a gente não vai estar podendo distribuir, tá bom? Isa, no caso suspeito, onde não encontrar lagarta. Não tem para a Aniara, não tem teia, tá bom, Aniara, que protege esses ovos.
quando tem teia e protege os ovos, geralmente é a aranha, tá? A Zerlane, acho que não entendemos muito bem. Zerlane, todo jeito é bom investigar, igual é bom tudo ser feito no tempo mais oportuno possível, né? O que a gente tem verificado, as lagartas aparecem no período chuvoso. Então, se agora você tem ciência que no seu município teve um acidente, você for atrás agora, muito provavelmente você não vai achar, mas houve um acidente, você já correu lá e tentou encontrar, você vai tentar fazer essa investigação. A gente teve uma situação, foi até em Babassulândia, que a gente não conseguiu achar as lagartas lá, mas o quadro clínico da pessoa estava totalmente compatível com o acidente pulonômia. Ela falou das informações, que tinha uma rodilha de lagarta lá, que ela tocou a mão. Quando foi feita a investigação, elas não estavam mais lá. Então, assim, a questão do tempo oportuno e o máximo de informação que a gente puder juntar. Se houver quadro compatível, tiver aquele distúrbio de coagulação, que as demais lagartas peçonhentas, elas não vai causar distúrbio de coagulação, insuficiência renal, tá? Vai ser só o quadro mais local, pode ter febre, pode ter aumento de gânglio, a questão alérgica, né? Aquela dermatite alérgica, mas não vai causar distúrbio de coagulação. Então, o quadro clínico pode também ser uma informação que você pode lançar como lonômia, mesmo sem encontrar, mas todo caso, a gente já cria a maioria deles, quando a gente consegue investigar o quanto antes, a gente vai conseguir, sim, achar ou ver alguma foto, às vezes o morador no outro dia tirou uma foto, tá? Então, ser o mais oportuno possível. A gente vai lançar lá lonômia quando a gente tiver o máximo de informações possível, que é essa lonômia, tá bom? A gente acredita que, por mais que tenha aqueles acidentes em vários municípios, a gente não acha que ela esteja em todos eles. Mas também a gente não acha que tem só em 4, não, tá? É esse trabalho de vocês, de formiguinha, ano a ano, fazendo educação e saúde, olhando o animal, cada informação de lagarta, que vai qualificar nossas informações, as nossas fichas de notificação. E é a investigação de cada caso, tá bom? Então, só voltando aqui. Esse é mais um caso de ações de vigilância que eu não posso, endemias, trabalhar sozinho, nem só o laboratório de entomologia, nem a assistência ficar lá e eu fico aqui. A assistência entregou uma lagarta lá, ela tem que saber que tem que mandar para você essa lagarta. Você da vigilância, soube que houve um acidente por lagarta, tem que ficar de olho. Será que é lonômia? E vai atrás do paciente, vai atrás do local de ocorrência junto com a sua equipe de endemias, tá? Então, trabalhar em conjunto, coletar o máximo de informações, qualificar nossas fichas e deixar ela bem completinha com tudo que a gente tem para aquilo lá. A equipe o coordenador de vigilância epidemiológica sabe, você, Ana Lúcia, eu acho que a Zerlane também, vocês preenchem mensalmente um informe, que é esse aqui, falando, né, onde aconteceu os acidentes por animais peçonhentos, quais os animais, então teve aqui tipo de animal, escorpião, lagarta, já passa para endemia, já passa com a cópia daquela ficha para endemias ir lá no local de ocorrência, tá bom? Para fazer a continuidade das ações de vigilância que é necessário nesses casos de acidente. E vocês, do laboratório de entomologia, o pessoal da endemias que vai lá investigar, eu falo assim que às vezes o técnico laboratório é o coordenador de endemias, né? Então, assim, já fica de pronto e pé, o pessoal da vigilância epidemiológica também pode fazer essa investigação, né? Então, assim, a gente precisa também ter em mãos que existe esse roteiro que a Cris falou, né, sobre ele, que a gente precisa ter o máximo de informação. Nossa vigilância, ela está encaminhando. Então, assim, a gente está aprendendo para a gente começar a dizer, ó, vamos ter mais cuidado nessa outra árvore, a gente precisa saber onde que elas estão acontecendo, quais municípios estão acontecendo, né? Como que elas vão se adaptando no ambiente, tá certo? E em relação aos nossos acidentes também, principalmente porque a gente ainda nem sabe qual é a espécie de lonômia, é lonômia, mas não sabe a espécie. Lonômia é o gênero, tá, pessoal? Então, a espécie a gente não tem a certeza ainda, e todos os exemplares que estão chegando, a gente vai tentar encaminhar para um especialista para ele fazer essa identificação, tá?
E aqui eu vou passar para a Cris para a gente reforçar uma situação muito importante. A gente já falou o que precisa ser feito lá para evitar acidentes, mas a partir do momento que encontra, né? Tem algumas situações que têm acontecido que a gente, como servidor da saúde, a gente tem que orientar a população para não causar algum dano ambiental, né? Quais são as lagartas, prejudicar o crescimento de outras lagartas que não são peçonhentas ou que não são lonômia, tá? Vou passar para a Cris para ela ajudar a gente aqui. Então, algumas ações de controles. Eu lembro, assim, da minha infância, que antes a gente via muitas árvores que elas tinham os caules pintados de branco. E hoje a gente quase não vê mais isso. E antigamente a gente via muito mais lagartas mesmo, sabe? E não sabia qual era o propósito daquela época, nem sei se era esse, mas ele serve para hoje. Então, aquelas cidades que vai encontrando lagartas, teria que ter uma... E é tudo junto, né, gente? Secretaria de Obras, Urbanismo, essa questão de ver se não pintaria as que estão em locais públicos, não é isso? Porque, como eu falei para vocês, elas gostam de descer lá para o caule. Se ele tiver pintado de branco, você consegue ver. Porque se não tiver, ela se camufla, ela se mistura na cor do tronco, né? E se tiver fungo, tiver musgo, aí você não consegue perceber, né? Então a gente sempre fala assim, está acontecendo naquela cidade, tem muitos casos, na região sul eles fazem isso, eles pintam o caule de branco, porque aí você consegue ver aquele amontoado, aquelas lagartas agregadas ali. Uma parte importante, educação. Tanto a educação e saúde, você está falando para o morador, se ele encontrar, falar para as crianças, falar para, né, nas casas que vocês vão, para que se elas verem, falar para o papai não entrar em contato. E a questão da educação e saúde fala muito disso. Se a gente continuar desmatando, queimando de forma não controlada, a tendência é o animal vir mesmo para os centros urbanos, e aí, querendo ou não, vai acontecer os acidentes. Então, a gente tem que ter essa educação dessas duas formas. Uma educação para o morador saber que se vê, tem que falar, que não pode entrar em contato. E ter a educação da gente estar evitando as formas que vai fazer essa lagarta surgir nos centros urbanos, tá? Desmatamento, queimada e agrotóxico é uma das causas que acontece lá no silvestre, no mato, na parte rural, que faz com que as lagartas venham para a parte urbana. É fundamental. Vamos fazer um serviço de formiguinha. Educação e saúde é o primeiro passo, tá? Os municípios eles têm que estar sendo informados que isso é importante e que eles têm que estar avisando o pessoal da saúde. Complementando o que a Cris falou, né, é muito importante, a gente sabe que se encontrar um alonome, a pessoa já se acidentou, alguém da sua família foi para o hospital, vai gerar um pavor ali naquela casa, né, nas pessoas daquela casa. O que é o primeiro instinto da pessoa? Vai lá, eu vou tocar fogo nessa árvore para matar tudinho. Aí vai e mata a árvore que tem um ninho de um outro passarinho, está fazendo uma sombra para várias casas, aquela árvore, aquele fogo, ele passa a ser descontrolado, queima a casa do vizinho. Então, a gente tem que ter cuidado nas orientações que a gente vai passar. Achando a lagarta, se a pessoa daquela comunidade, preferência isola ali, e fica lá monitorando aquele local, que elas vão descendo até você conseguir pegar todas, tá? Então, assim, é ter cuidado, ter um pouco de paciência, mas a gente, como servidor público, a gente não pode orientar queimadas, tá certo? E se o morador fizer, ele não pode chegar e dizer, não, a pessoa da saúde me indicou. Não pode, gente. Isso é até um crime, né, relacionado àquele ambiente. Se for ambiente urbano ou rural, pode gerar um incêndio ali. Já pensou num período desse ou outro período geral, uma coisa muito grande, e depois eles falar que foi vocês que orientaram. Então, ter bastante cuidado, é recolher os animais. A orientação é essa, e mais aquelas medidas de prevenção, deixar a população consciente. Eu vi essa postagem do Paulo Sérgio Bernardi, ele é um biólogo, ele trabalha mais com serpente, mas ele trabalha com qualquer animal peçonhento.
E eu achei muito bonito, quis trazer para vocês. Olha só a mensagem que fala: ensinar uma criança a não pisar em uma lagarta é tão importante para a criança quanto para a lagarta. A Cris falou, existe um grande número de espécies de lagartas, elas têm um papel muito importante, elas servem de alimento para aves, nem todas são peçonhentas, né? As borboletas, mariposas, elas têm um papel em todo o ecossistema. Então, a gente não pode deixar de ter nenhum tipo de animal, que cada um faz parte de uma cadeia, e isso vai gerar mais transtornos, como a gente já tem visto, com os desmatamentos, com as queimadas e tudo mais. Então, assim, e a questão da educação e saúde para evitar esses acidentes, para criar o respeito das pessoas, não só crianças, mas pessoas adultas, em relação a esse animal ou qualquer outro animal, a gente precisa trabalhar isso nas nossas ações de cada dia, tá? E em relação aos peçonhentos, como a gente falou, a lagarta, lonoma, a gente vai retirar ela do local. O escorpião, a gente vai retirar ele do local. Mas a gente não tem como garantir, você não pode garantir ao morador, nunca mais sua árvore não vai ter lagarta. Em algum momento pode aparecer. Então, assim, são coisas que também a gente não consegue controlar o todo. Mas a sensibilidade da população, de estar vigilante, de estar informando quanto antes, da equipe a ir lá, retirar o animal, retirar a colônia, isso é o mais importante. É o que precisa ser feito. Mas o mais importante é não esquecer, que é a questão do respeito, né? Ambiental, a consciência ambiental, a consciência que também existe um grande número de animais, né, que são dependentes de cada espécie existente. Como eu falei, até a lagarta peçonhenta, ela serve de alimento para aves, para outros animais, tá bom? Então, a gente sempre trabalhar educação e saúde, promovendo e conscientizando para ter cuidado, mas também para ter respeito em relação a qualquer tipo de animal, tá bom? Essas aqui são todas as normatizações que a gente tem até o momento, né, a respeito dessa vigilância. A gente tem os cards, a gente deixou lá no catálogo de vigilância, que a gente tem trabalhado bastante com vocês. A gente sempre manda no grupo quando alguém solicita, tá bom? A gente tem a portaria 1138, 2014, que fala, né, sobre essa questão da vigilância relacionada a animais peçonhentos, diagnóstico laboratorial, tá? Quando a gente fala que a gente precisa mandar para um especialista para fazer a identificação lagarta, porque não é fácil, às vezes tem que fazer um trabalho genético, fazer dissecação delas, do abdômen, da estrutura reprodutiva do macho, adulto, né, da mariposa, e fazer até algum trabalho genético que a gente, como Estado, a gente não tem condição disso, mas chegar até identificar gênero, lonome, a gente consegue. Reforçando, sempre vão mandar em conjunto. Vocês acharam, foi lá, olharam, tirou foto, mandou para a gente confirmou que é lonome, a gente vai andar junto até a gente conseguir receber esses animais, tá bom? E a gente sempre, um ano após o outro, a gente quer estar melhorando essa vigilância. Os coordenadores de vigilância epidemiológica têm mais cuidado ainda em relação às suas notificações, compartilhar as informações com o pessoal da endemias. Juntos vamos fazer a investigação a partir de cada acidente ou a partir de qualquer informação que venha da população, tá bom? Todos assinaram a lista de frequência, a gente disponibilizou aí no chat para vocês. Lembrando, a gente colocou aí também o link do catálogo de vigilância. A gente teve um probleminha com esse catálogo, a gente está repondo as informações aos poucos, tá? Eu vou me comprometer a organizar essa parte, inclusive colocar essa apresentação agora lá, tá? Para a gente poder ter sempre essas informações lá. E nos grupos a gente vai sempre disponibilizando aqueles cards ou qualquer outra informação que vocês precisarem, tá bom? A Gerlane tem uma informação aqui, tem uma pergunta. Até quantas horas após o acidente com o lonome iniciar a administração do soro? O soro vai ser liberado depois do envio da amostra da lagarta? Olha só, Gerlane, esse soro ele não está sendo distribuído para todos os 33 municípios que tem acidente, que recebe os soros antivenenos de uma maneira geral. Por quê? Primeira coisa, a gente já comprovou ao Ministério que nós temos acidente com lonômia, só que são poucos municípios que realmente a gente comprovou. Então, a quantidade de soro que vem para a gente ainda é pouco. Então, a gente precisa distribuir em locais onde realmente tenham
a presença da lagarta ou que concentre o maior número de municípios que tenha esses acidentes, certo? Vocês Araguatins têm um hospital municipal que recebe o soro. Caso o Araguatins comece a identificar, né, que tem essa lagarta, que está havendo acidente, a gente vai disponibilizar sim, tá bom? Então vai ser sim conforme isso, mas você não vai, depois que mostrar a lagarta, agora eu vou mandar. Agora o paciente está aí, então eu vou mandar o soro, não. O soro já existe em algumas unidades do estado, então você vai verificar onde que tem, Araguaína tem, vai verificar Augustinópolis está tendo, que aí se tiver, você sabe que encaminha para lá a princípio. Se eu começar a surgir caso, você comprovar que Araguaína tem, aí a gente já vai deixar um pouco de soro aí, para os próximos casos, o paciente às vezes nem precisar sair daí, tá certo? E quando você pergunta quantas horas após o acidente iniciar a administração do soro, você viu que o paciente ele é de 8 a 72 horas, isso o que fala, né? A literatura, nossa nota técnica, ele pode começar a apresentar sinais sistêmicos, né? Que é aqueles distúrbios de coagulação, insuficiência renal, né? Tá com a função renal comprometida, que a gente não quer que chegue a isso, a gente tem que monitorar primeiro os exames laboratoriais de distúrbio de coagulação. Houve essa comprovação, a gente já entra como caso moderado. Aí vai iniciar a soroterapia. Mas a gente já teve casos que não fez uso de soro. Ficou sendo monitorado o paciente, monitorado, né, laboratorialmente também, clinicamente, laboratorialmente. Não houve presença de hemorragia, o paciente passou, ficou bem, sem administração de soro, mas esse monitoramento tem que ser feito. Quando se fala assim, até 3 dias, 72 horas, ele está sendo monitorado, às vezes até em semanas, né, como já aconteceu o relato de médico falar que monitora seu paciente por semana, e se houver em algum momento, durante esse monitoramento, a presença de hemorragia, vai caracterizar que ali vai estar tendo, né, o efeito do veneno. Aí sim vai fazer. Mas ele só vai receber o soro se ele for classificado como moderado ou grave, tá? A princípio, se for só leve, só dor local, né, sem distúrbio de coagulação, sem nenhuma hemorragia aparente, aí vai ficar só em monitoramentos, pelo menos 72 horas, tá certo? É igual a questão, vou falar de novo, escorpiões, acidente leve, só sintomas locais, faz só o acompanhamento desse paciente, deixa ele na observação. Não evoluiu para sintomatologia sistêmica, não vai receber soro, tá bom? Mas aí o soro ele vai ser feito quando a gente comprova que ainda há o veneno circulante no organismo, tá bom? Não tem como eu dizer que é só até tantos dias, né? Vai depender de cada paciente. Alguma dúvida mais, pessoal? Até o momento a gente conseguiu colocar todas. Eu acredito que a Margarete perguntou, né, a respeito da identificação da lonômia. Vamos reforçar mais uma vez, Cris? Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, o que caracteriza uma lagarta lonômia, tá bom? Para vocês não esquecerem, mas lembrando também que vocês, se houver uma suspeita, aqui, vocês têm que também, eu acho que tem lonômia aqui, já manda foto para a gente que a gente vai caminhar junto. Vou passar para a Cris para ela reforçar. Fica atenta aí, Margarete e todos, só para a gente deixar. Margarida, desculpa, deixar vocês com um olhar bem clínico em relação a elas. Pessoal, uma primeira característica que quando vocês chegarem no local e vai chamar a atenção é a forma como elas estão, né? Durante o dia. O amontoado, que é o comportamento agregário delas. O amontoado, elas ficam uma bonitinha do lado da outra parada durante o dia. Tá? Geralmente as lonômias tem lagartas da mesma família, elas não têm esse hábito. As lonômias, elas ficam agrupadas. Tá. Qual é a outra coisa que vai me chamar a atenção? Nessa fotinha aqui do canto, eu consigo ver uma mancha branca. Eu tenho, deixa eu ver aqui, ó. Não. Eu tenho essa mancha branca próximo à cabeça. Ela tem um formato de, tem gente que vai enxergar um U ou um V, mas ela tem essa mancha branca bem chamativa.
tá? E os espinhos, eu tenho os espinhos em formato, deixa eu só colocar aqui também não vai dar. Eu tenho os espinhos em formato de pinheiro, as cerdas. Mais uma. Aqui, tá? Eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? O Vzinho. E aí eu consigo ver essas árvores pinheiro, o corpo cheio de pinheiro. Ela é, não vou te dizer, ela é verde, ela é amarronzada, porque dependendo do estágio dela, você vai uma é mais marronzinha, outra mais esverdeada. Então, estão amontoadas. Apresenta essa mancha branca na cabeça, em formato de U, de V, e tem esses pinheiros distribuídos em todo o corpo, ela tem grande chance de ser lonômia. Porque, por exemplo, tem uma outra espécie que tem esses espinhos, mas os espinhos não é distribuído dessa forma e ela tem toda uma cor. Por exemplo, ela é toda verde e ela não tem essa mancha na cabeça. E você não vai encontrar ela amontoada, um amontoado de lagartas, tá? Então, essa é a principal característica, tá bom? Mas até das outras espécies, assim, continuem fazendo como vocês estão fazendo. Vocês veem uma foto de lagarta e envia, porque aí a gente, pelo menos, já vai sabendo alguns gêneros de lagarta que está acontecendo no nosso estado. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta por eles, Cris. Toda lagarta, achei lagarta, acho que é peçonhenta, eu vou mandar? Não, pessoal. Você pode mandar a foto. A lagarta que a gente precisa que vocês enviem para a gente é só a do gênero Lonômia, tá? Porque a questão do soro, até o soro, você só toma o soro se for essa espécie. E só se você ainda tiver aqueles sintomas, ou do moderado ao grave. Nem acidente, casos leves, se toma o soro. A que a gente precisa conhecer e estudar a fundo é a espécie de Lonômia que está acontecendo no nosso estado. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Que a gente já está caminhando para o encerramento. A gente antes quer deixar aqui os contatos da gente para vocês. Falar que nós estamos à disposição nos grupos, né? A Cris participa dos laboratoristas, ela também participa com a gente no de zoonose peçonhenses, já devido a essa demanda de lagarta. Então, reforçar o quanto é importante. Suspeitou que pode ter lagarta ali, Lonômia, tem que ir lá olhar. É peçonhenta? Não é. Se é peçonhenta, Lonômia, aí vai desencadear várias ações relativas a ela. E sempre que houver acidente, tem que fazer ações no local de ocorrência, fazer o controle lá, fazer educação e saúde, retirar aqueles animais, mas como a gente falou, sempre a gente vai estar andando junto com vocês, orientando, até vocês, se for Lonômia, até o envio aqui delas para a gente, tá bom? Reforçando novamente a questão da educação e saúde. No meu município não tem nome, ainda não achei, não vou fazer nada. Você quando for fazer qualquer ação de educação e saúde, vai lembrar dos peçonhentos. Falar de serpente, falar de escorpião, falar de lagarta, qualquer coisa junta as lagartas com os escorpiões, porque precisa do envio desses animais, ou pelo menos os escorpiões têm que entregar, né? As lagartas, pelo menos, informar vocês para vocês irem lá fazer essa investigação. E se houver um acidente, a pessoa levar para a unidade. As suas unidades de saúde precisam saber que se chegou um animal lá, trazer até vocês, que às vezes vocês já matam ali com o animal que o paciente levou, se é uma Lonômia ou não. Havendo dúvidas, se não tiver segurança, já manda para a gente também, que a gente junto com vocês confirma ou descarta, tá bom? Então, essas são as ações que a gente tem. Reforço novamente a importância da leitura, né, das nossas notas técnicas 2 de 2020 a 6 de 2020. Municípios que a gente tem, que a gente encontrou no Sinam com ocorrência de acidentes por Lonômia, a gente vai passar um documento informando quais são as notificações, mas a partir de agora houve um acidente, é lagarta, já faz a investigação, já era para estar sendo feito, né? A gente está tentando, né, colocar mais essa ação que é muito importante nos nossos serviços, que assim como os escorpiões, a gente não quer que eles se espalhem, né, não, chega a um ponto da gente não conseguir mais controlar, a gente também não quer chegar a esse nível com as lagartas Lonômia. Quanto mais eles estiverem instalados nos locais, né,
ocorrendo ali de maneira mais frequente, maior a possibilidade de haver acidentes. E tudo a gente tem que trabalhar principalmente com prevenção, tá bom? Então, a gente pode já se despedir de vocês, parece que não tem mais nenhuma dúvida. Demais colegas que não assistiram essa web, passa para eles, depois a gente vai deixar à disposição ela também lá no catálogo, quando tiver a gravação. Assiste com seus colegas, já começa a fazer a ação da educação junto com os agentes comunitários de saúde, depois com as comunidades, e havendo acidente já faz a investigação do local de ocorrência, tá? A gente conta com vocês, pessoal do laboratório de entomologia, endemias, vigilância epidemiológica, para que a gente possa ter muito mais informações, que a gente acha que ainda existe subnotificações, né? Às vezes está acontecendo acidente e não está sendo notificado, às vezes a pessoa acha que não é importante aquele acidente, vai ficando, e quando chega vai estar grave na unidade, pode levar a óbito, mas também a gente precisa saber onde que esses animais estão acontecendo, quais as espécies que tem no nosso estado também, para a gente a cada vez mais conseguir trabalhar e trazer mais informações e mais medidas mais específicas relacionadas a ele, tá bom? Então, a gente agradece a presença de vocês. Obrigada, viu, pessoal, pela participação de vocês. Foi uma... qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, né, pelo WhatsApp, que é melhor, com imagem e tal, para a gente estar trabalhando junto. Tá? O que a gente puder passar de informação, a gente vai estar passando para vocês. Muito obrigada, um bom dia a todos. Qualquer coisa, nos procure. Um ótimo dia para vocês.